Olá! E se os monstros das histórias que nos contavam não fossem apenas histórias? Hoje vamos mergulhar de cabeça na criptozoologia, essa caça a animais que vivem bem na fronteira entre o mito e a ciência. A grande questão que nos guia é esta. Será que nos cantos mais remotos do nosso planeta, seja nas selvas impenetráveis ou nos abismos do oceano, ainda se escondem criaturas que pensávamos estar extintas ou que se calhar nunca chegámos a conhecer? É isso que vamos explorar. O nome já diz quase tudo, não é? Cripto vem de secreto, escondido. Isto aqui não é a zoologia que se aprende nos livros da escola, não. Isto é uma busca pelo desconhecido e depende de um tipo de prova muito, muito diferente. E é aqui que a coisa fica complicada. A zoologia convencional quer provas concretas, certo? Quer o corpo do animal, o ADN, dados que se possam verificar. Já a criptozoologia, bem, ela trabalha com sombras, lendas antigas, fotos tremidas, relatos de quem jura que viu. É por isso que é uma área tão arriscada, onde o medo de fraudes e de passar por ridículo acaba por afastar muitos cientistas. A nossa caçada começa, claro, no lugar mais vasto e misterioso da Terra, o oceano. Desde que o ser humano se fez ao mar, que as histórias de serpentes marinhas gigantes e monstros colossais nos assombram. E atenção, isto aqui não é uma história de pescador qualquer. É uma declaração formal assinada por oficiais militares, pessoas treinadas para observar com precisão. Eles descreveram algo que simplesmente não deveria estar ali. Este incidente é um exemplo perfeito de um avistamento que desafia qualquer explicação fácil. Para tentar pôr alguma ordem no caos de milhares de relatos, os criptozoólogos fazem isto. Eles categorizam os avistamentos em tipos. A pergunta que os move é: será que testemunhas de todo o mundo, separadas por séculos, estão na verdade a descrever o mesmo tipo de animal desconhecido? E se falamos de monstros marinhos, temos de falar do Kraken, o mais famoso de todos. As lendas contavam que era uma criatura tão grande que podia arrastar navios inteiros para o fundo do mar. Durante séculos foi só isso, uma lenda, até que a ciência encontrou a lula gigante, um animal real que se encaixa perfeitamente nessa descrição. Parem um segundo para pensar nisto. 13,5 metros de um único tentáculo. De repente, já não estamos a falar de folclore, estamos a falar de biologia. É a prova física de que os monstros que inspiraram as lendas, em alguns casos, são assustadoramente reais. Agora, vamos sair do mar e voltar para a terra firme. A busca continua, mas aqui o foco torna-se talvez ainda mais inquietante. Estamos a falar da procura por hominídeos desconhecidos, criaturas parecidas connosco que poderão estar escondidas nos lugares mais selvagens do planeta. Esta imagem é um ícone, é uma das provas mais debatidas de sempre na criptozoologia. Foi tirada por Eric Shipton, um alpinista super respeitado, e o que ele fotografou foi uma pegada que não pertence a nenhum animal conhecido daquela região e também não parece ser humana. Este relato serve de aquecimento para a prova mais famosa e controversa de todas, o filme de Patterson e Gimlin, de 1967. O interessante é que, mesmo antes de ligarem a câmara, eles já estavam a recolher dados, a fazer moldes das pegadas, a medir a distância impressionante da passada da criatura. Claro que este filme foi analisado à lupa, frame a frame, por todo o tipo de especialistas. Estudaram a forma como se movia, a musculatura, a escala. E a conclusão é que é muito difícil de explicar. Uma criatura com 2,20 metros de altura, com aquela passada fluida e que não é bem humana, a ideia de ser só um tipo dentro de um fato de macaco começa a parecer muito, muito improvável. Agora damos um salto até África, à bacia do rio Congo, para falar do Mokele-Embe. O que é absolutamente fascinante aqui é a consistência dos relatos. Tribos locais, espalhadas por uma área gigantesca, descrevem o mesmo animal, algo que soa exatamente como um dinossauro saurópode. A possibilidade de um fóssil vivo é de arrepiar. Mas é preciso ter os pés bem assentes na terra. Nem todas as pistas levam a uma descoberta. Este campo está cheio de becos sem saída, de enganos e de fraudes deliberadas. A parte mais difícil é mesmo conseguir separar o trigo do joio. E para falar de fraudes, não há exemplo melhor do que este, a famosa fotografia do cirurgião. Esta imagem tornou-se um símbolo global do mistério. Aquela silhueta sinistra a sair das águas do Lago Ness capturou a imaginação do mundo e durante mais de 60 anos foi a prova da existência da Nessie. E de repente, o castelo de cartas desabou. Em 1994, uma confissão em leito de morte revelou o truque. Era um modelo de argila preso a um submarino de brincar. Uma farsa, criada por vingança contra um jornal.
É o exemplo perfeito de como uma mentira bem contada pode enganar o mundo inteiro durante gerações. Mas para cada fraude como a da Nessie, há uma história de sucesso como a do Okapi. E este caso mostra o método da criptozoologia a funcionar na perfeição. Começou com lendas locais sobre um cavalo da floresta, depois apareceram provas parciais, como pedaços de pele, e no fim culminou numa descoberta científica real que acrescentou um mamífero de grande porte ao nosso conhecimento do mundo. Então, a pergunta impõe-se. Se tantas pistas são falsas, por que é que esta busca continua a fascinar-nos tanto? Talvez a resposta não esteja lá fora, nas selvas ou nos oceanos, mas sim dentro de nós. Esta ideia vai mesmo ao fundo da questão. Vivemos num mundo que parece estar todo mapeado, catalogado, conhecido, e a simples possibilidade de que ainda existam grandes mistérios por aí, escondidos, alimenta uma necessidade humana muito profunda, a necessidade do desconhecido, do selvagem. E o mais irónico é que é a própria ciência que alimenta esta esperança. O nosso planeta está muito, muito longe de estar totalmente explorado. Todos os anos, milhares de novas espécies são descobertas. Sim, a maioria são insetos e coisas pequenas, mas de vez em quando até novos mamíferos aparecem. Cada descoberta é um lembrete de que o mapa da vida ainda tem imenso espaço em branco. E isto deixa-nos com uma última reflexão. A criptozoologia, quer encontre ou não os seus monstros, serve para nos lembrar de algo muito importante. A arrogância de achar que já sabemos tudo é o maior inimigo da descoberta. A questão final não é apenas se o pé grande existe, mas sim o que mais poderá existir por aí que nós ainda nem sequer imaginamos procurar.